Todos nós tememos a morte. A coragem para enfrentar a morte, mesmo estando diante dela, é naturalmente destinada aos fortes. Mas a pessoa que possui aquela coragem não é nada além de um miserável ranquier. Aquele que completou a missão secreta A Coragem dos Fracos. Sun Jin-woo, o segundo monarca das sombras. Mas quais serão de fato os limites dos poderes de Sung? Até onde ele conseguiu chegar? Seria Sung o personagem mais forte de Solo Leveling? São essas perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo, justamente lidando com toda a personalidade, toda a psique e todo o poder que o Sung alcançou dentro do universo de Solo Leveling, nosso querido monarca das sombras. Para a gente entender o nível que Sung chegou, primeiramente a gente precisa entender a origem de seus poderes. Os monarcas e os governantes são criações do Ser Absoluto, é como se fosse o Deus dentro do universo de Solo Leveling. Só que esse Ser Absoluto é dito pelo próprio Ashborn, o primeiro monarca das sombras, não ser um ser onipotente. Porém, é um ser que permite a criação de seres. E é um dos seres mais poderosos existentes, se não o mais poderoso existente dentro do universo. E ele criou seres abaixo dele, que são justamente os governantes e os monarcas. Só que o Ser Absoluto não tinha nenhum poder de batalha, nenhum poder para guerra, para lutas. Ele tinha o poder da criação. Tanto que os governantes juntos conseguiram eliminar o Ser Absoluto. Só que ele deixou, além do Ashborn, o primeiro monarca das sombras, ser naturalmente o governante mais poderoso, também foi colocado dentro dele um poder misterioso, que é o poder das sombras, Assim, quando o Ashborn ele morre pela mão dos governantes, ele revive através dessas sombras e consegue reviver os seus soldados. É um poder escuro, é o poder da morte. Um poder escondido que o próprio Ser Absoluto colocou dentro de Ashborn. E a partir daí, ele se torna ainda mais poderoso, se tornando não só o governante mais poderoso, mas como um dos monarcas mais poderosos e muito provavelmente o monarca mais poderoso. Então a origem dos poderes do Sung vem de um ser praticamente divino, que é o Ser Absoluto. Agora que a gente entendeu a origem dos poderes do Sung, vamos entender como que funciona cada parte do poder do Sung. Vamos entender como foi todo o crescimento do personagem e trabalhando estatísticas. Vamos começar então trabalhando pela força física. Qual o nível de força física do Sung? Primeiramente a gente tem que entender como ele começou. Como um caçador de ranquier, ele já tinha uma força além do normal de um humano comum. Claro que não era algo extraordinário, mas o Sung, como caçador de ranquier, era da classe de combatente. Então, além disso, ele ainda era mais forte ainda do que, por exemplo, um ranquier que seria mago, vamos supor, se existia algum ranquier mago. Então, ele já seria mais poderoso porque ele tem mais foco nessa força física, no combate corpo a corpo. Mas quando ele recebeu e concluiu a missão secreta Coragem dos Fracos, ele pôde ir upando ao decorrer da obra. E os seus pontos iniciais sempre foram gastos em força física. Ele focou muito em força física no seu início. Para a gente ter uma ideia, o Sung sempre recorria à força física quando suas adagas não eram funcionais. E isso até níveis mais altos. Inicialmente, ele utilizou da força física para lidar com a presa de Hasaka. E mais para frente, ele lidou com armaduras, por exemplo, utilizando sua força física, com a estátua de Deus utilizando sua força física e contra o próprio Thomas Andre, mais poderoso caçador de rank nacional do mundo, onde ele necessitou da força física, afinal suas adagas não passavam pela forte resistência do rank nacional. E aí a gente vê de fato o nível de força física do Sung depois dele receber os poderes do Ashborn, após sua primeira morte contra o Monarca da Neve, o Monarca do Gelo e o Monarca das Feras. Ali, depois que ele desperta, ele para o ataque mais forte de Slade, o Rei do Povo da Neve, o Monarca do Gelo, com apenas uma mão, esmagando completamente aquela lança. E a gente vê que ele disputa força até com Antares, o monarca mais poderoso. Então, ali a gente vê que o nível de escala de poder, de força física dele aumentou muito depois de receber os poderes de Ashborn.
E depois, ainda mais, durante o time skip de 27 anos, onde ele passou enfrentando todos os monarcas e derrotou todos eles sozinho, fato que o Sung ele evoluiu ainda mais esse atributo físico. É dito que a luta entre ele e os monarcas, os governantes, os monarcas, por exemplo, ia causar um cataclisma na Terra. Por isso que os portais foram criados, para preparar a Terra e para alguns seres ou a própria Terra conseguir sobreviver a essa guerra. Então, o nível de força do Sung, eu diria ser imensurável. Falando agora de sua velocidade, um dos maiores atributos do Sung. Quando ele foi subindo de níveis, ele foi destinando mais pontos ao atributo de velocidade devido à daga que ele ganhou da presa de Hasaka e foi criando uma estrutura de build para se tornar um exemplo de assassino, tanto que ele é insinuado diversas vezes por outros caçadores de Rank S como sendo um assassino, sendo tão rápido quanto um assassino, tão sutil quanto um assassino. E aí, a gente vê isso através de suas habilidades. Ele possui a habilidade arrancada, onde ele consegue ampliar sua velocidade em até 10% durante um curto período de tempo. Então, o Sung tem habilidades que favorecem a sua velocidade, que é um dos atributos que ele mais se orgulha, se não o que ele mais se orgulha. Para a gente ter uma ideia, ele sempre disputa em velocidade com seus adversários. Ele disputa contra o Beiro, ele disputa contra o Baran, ele disputa contra o Silage, né, o Monarca do Gelo. E a gente vê através dessa disputa contra o Silage um dos maiores feitos do Sung, que é mesmo antes de ser um Monarca completo, ele rivalizar em velocidade com o Monarca completo. Então, esse é um dos maiores feitos do Sung nesse quesito de fato. Vamos falar agora da imensa durabilidade do Sung. Se a gente para pensar, o que permitiu o Sung ficar vivo mesmo como um caçador de rank E é justamente a resiliência dele, tanto mentalmente quanto fisicamente. Isso se reflete quando ele vai subindo de níveis e nas suas habilidades. Ele tem a presença, por exemplo, da habilidade da tenacidade, que permite a ele ser mais resiliente conforme ele perde sua vida. Então ele se torna mais resistente quando sua vida está baixa. Não só isso, a gente vê isso quando ele resiste de fato a golpes. Ele é capaz de resistir a ataques de monarcas, demonstrando sua imensa durabilidade. Não só isso, quando a gente vê ele de fato em várias cenas onde ele se machuca gravemente, ele permanece vivo, né? Quando ele é perfurado pelo peito, pelo monarca das bestas, das feras, ele continua vivo e ele só é morto depois da adaga perfurar seu coração. Agora falando da maestria em combate do Sun. Sun como ranqueia já era um combatente corpo a corpo, então utilizar de artes marciais não era um problema para ele. E ao subir de nível, graças ao sistema, suas habilidades ainda melhoraram no combate corpo a corpo, ganhando maestria no uso de adagas, se tornando um verdadeiro mestre no uso das habilidades de assassinos e combates, focado justamente no uso das adagas, tanto que ele adquire habilidades baseadas nelas, como a habilidade, por exemplo, de acertar pontos vitais, de arremessar adagas e assim por diante. Ele se tornou um verdadeiro mestre no uso das adagas. Então ele é um verdadeiro mestre em combate corpo a corpo. E falando agora das habilidades gerais do Sung, o Sung como monarca ele é eterno, ele não morre. Então ele consegue manipular a própria forma para parecer ter idade e aparência que ele quiser. Não só isso, como ele também não envelhece, ele não morre, não sente a passagem do tempo. A prova disso é que durante o time skip de 27 anos, enquanto ele enfrentava os monarcas, o corpo dele não envelheceu e ele precisou alterar o seu corpo justamente para parecer mais jovem, acompanhar a idade da sua família e dos seus amigos. Outra habilidade do Sung é a manipulação das sombras, a Umbrakinesis, onde ele consegue manipular as sombras a seu bel prazer, criando armaduras de sombras, criando soldados de sombra, se envolvendo em sombras. Então, o Sung tem essa manipulação de trevas, de sombras. Não só isso, o Sung como monarca, ele também consegue manipular as memórias, dando memórias de outra realidade para humanos normais, como ele já fez justamente no final do Monra. Ele também consegue hipnotizar humanos, conseguindo fazer isso, por exemplo, com o Kinchu,
né, no final do mangá, onde ele induz ele a se tornar uma boa pessoa. O Sung ele também tem a habilidade de ter um inventário limitado, ele tem um espaço ilimitado onde ele pode guardar inúmeros objetos, então ele não possui limite para os objetos que ele consegue armazenar. Ele também apresenta uma imunidade a venenos e maldições, então ele não pode ser envenenado, não pode ser amaldiçoado. Não só isso, ele tem uma regeneração de altíssimo nível, que permite ele regenerar até membros completamente. E ele possui uma telecinese de altíssimo nível, que é a autoridade do governante, que permite ele atrair objetos, repelir objetos, controlar, intensificar sua força, prender alvos no chão, como ele faz com Thomas Andre, o caçador de rank nacional. E a principal habilidade do Sung, querendo ou não, é a necromancia. O Sung, a sua principal habilidade é de extrair sombras, de se tornar um necromante, de se fortalecer conforme o tempo for passando. Então, quando um soldado morre, um inimigo morre, ele pode retornar, reviver esse inimigo como um soldado da sombra. Ele faz isso para fortalecer a si mesmo e ao seu exército. Não só isso, o Sung também tem um poder ilimitado. É dito que o poder do Sung não tem limites, então ele pode continuar crescendo de maneira ilimitada. Esse que é o poder das sombras, um poder ilimitado que foge da compreensão de qualquer outro ser. Para a gente ter uma ideia do nível que o Sung chegou de fato, em Solo Leveling Ragnarok ele está numa guerra constante contra os Itarens, que são outros deuses, assim como o ser absoluto, que criaram outros universos, são seres vindos de outro universo que enviaram seus apóstolos, os iguais a governantes e monarcas de seus respectivos universos, que foram enviados para a Terra, foram enviados para o universo de Solo Leveling, o universo do Sung, onde o Sung está em um constante desafio entre eles. E os governantes tentaram enfrentar esses apóstolos, mas eles falharam, porque com a ausência do ser absoluto, suas forças não podem mais ser repostas, não podem ser criados novos governantes. Então eles pedem a ajuda do Sung. E o Sung, ele se mostra um papel fundamental. Os apóstolos, inclusive, têm medo do Sung. Eles desconhecem de onde vem esse poder, de onde vem essa força. Então o Sung se mostra estar além da compreensão e ser um desafio para seres quase onipotentes, que são esses Centares, que são esses deuses de outro mundo. Então o Sung, ele tá em um nível completamente diferente. Mas aí vem mais uma dúvida, né? De onde que veio esse poder? Qual é a real origem do poder das sombras que estava em Ashborn e agora reside tanto em Sung quanto em seu filho? De onde que vem esse poder?